estamos juntas aqui, estamos juntos com você, Gustavo, e falando sobre música, né? Falando sobre música, sobre criação, que privilégio, gente. Hoje o assunto é sobre... Aquela vez foi sobre livro, né, onde estavam você e a Júlia, mas hoje é sobre criação. Criação. Hoje nós vamos falar sobre direito autoral, sobre o valor do autor, da obra, do compositor. Hoje nós vamos aprofundar esse negócio. Pegando aqui o que a Adélia falou, é muito prazeroso criar. Você perde a hora, você perde o dia, você perde tudo, porque você se joga toda vez que tem criação envolvida, né? Seja para escrever para mim, seja escrever para os céus, seja escrever para alguém definido. Eu acho que conforme o que você está fazendo, quando você direciona, influi na música que você está fazendo, influi na criação que você está fazendo. Por exemplo, eu estou escrevendo, que nem a Adélia falou, eu estava escrevendo para o Milton. Ela já vai escrever de uma maneira diferente do que se ela escrevesse para o Chico Buarque ou se ela escrevesse para a natureza, né? Uma vez eu tive esse papo com um grande pianista e ele falou exatamente isso, que ele tinha essa mesma visão, que ele escrevia, às vezes ele escrevia para ele, às vezes ele escrevia para os deuses, e às vezes ele escrevia para um músico determinado, e o resultado é diferente, mas assim, é diferente, mas filtrado por quem você é, sempre, né? Então, e é um prazer fazer isso. Por exemplo, eu sento aqui para fazer alguma coisa de criação, eu perco a hora, fica sem coisa de supermercado em casa, fica... porque eu sento e fico, quando eu posso, a criação me absorve. Deixa eu fazer um paralelo aqui, de mim para vocês, Débora, Adélia, Dé e Júlia. Eu, apesar de ser um músico aposentado, eu me considero um criador. Eu acho que fazer um prêmio é uma criação. Sim. Aliás, assim, eu me orgulho disso porque eu acho que é uma engenharia muito complexa, inclusive, que uma pessoa que trabalha comigo falou assim: Gustavo, você devia fazer um vídeo ou escrever o passo a passo de fazer o prêmio, porque eu que convivo ao seu lado, é muita loucura isso aqui, né? Só quem está por perto entende. Mas, Débora, Télia e Júlio, não sei o quê. Primeiro lugar, isso faz sentido para mim, né? Tipo assim, eu só penso para fazer porque faz sentido. Eu acho que a gente é dessa facção no mundo, né? Se não tiver sentido, a gente não sai do lugar, né? Mas eu preciso ter o compromisso, né? Então, assim, nós vamos lançar uma campanha agora, dia 1º de abril, para premiar os finalistas da categoria de videoclipes, e depois de autores e depois de autoras. Então, é um processo, assim, na minha cabeça, que eu considero um processo criativo, mas porque eu acho que isso faz o maior sentido e vai enriquecer a todos nós que estão participando do prêmio. Vocês 4 aqui precisam dessa pressão também? Ou, como a Débora falou, eu sento aqui e de repente vai vindo, pensa assim, olha... Não, precisa. Compromisso, você tem uma obrigação ou a coisa nasce... Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Vamos lá. Bom, a primeira coisa, eu sou, como a Adélia falou, se não tiver o dedinho falando assim, é para amanhã, eu vou cavando buraco mais fundo, e não chego em lugar nenhum. Então, o que eu estou dizendo é que o maior prazer que eu tenho, e é onde eu perco a hora, e onde eu passo 5 horas com o bumbum sentado aqui no banco, e nem percebo o tempo passar, é criando. Então, esse é o meu maior barato, sempre compor e tal. Agora, se não tiver meta e se não tiver prazo, nada sai. Então somos todos iguais. Vamos conhecer, então, essa figura lá de Belo Horizonte. Dé Mussolini. Olha, ô Dé, para te chamar de fascista. Não, de fascista não. Mas para te chamar de Mussolini falta muito pouco, né? Você deve sofrer bastante com isso, né? Mas ela é Mussolini.
Ela é Mussolini, mas não. Ela é uma mistura de Mussum também. É melhor levar para esse lado, é verdade. Não, eu comecei a sofrer com isso agora, né? No governo, eu comecei a sofrer com ter que explicar o Mussolini, né? Mas, como diz uma amiga minha, a gente tem o sobrenome dos nossos. Como é que ela usou? Dos nossos genocidas estrangeiros também, né? Carrega isso aí, porque eu não sei de cidadania italiana, não, viu, gente? Meu bisavô colocou esse sobrenome aí, mas enfim, é o meu nome. Eu sou. Primeiro, eu queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estava falando, quando você deu a saída, Gustavo, que ter essa oportunidade de conversar assim com elas, com vocês, é muito legal. Poder ver a carinha de vocês, ouvir a voz de vocês, assim, da gente trocando. Eu confesso a você, sabe, que eu já me cobraram levar isso aqui para o Facebook, via StreamYard ou para o YouTube, mas eu fico muito grilado de botar isso aqui com aquele monte de comentário e a gente não conseguir conversar. E a ideia aqui é justamente a gente se conhecer, a gente se opinar, se sugerir. Então eu prefiro essa coisa um pouco mais privê aqui, porque inclusive a gente vai estar gravando e depois vai botar no mundo para quem quiser assistir. Mas vamos lá. Eu te agradeço aqui por você estar presente, viu? Mas eu sou compositora, eu trabalho com essa coisa da composição de criação já tem um tempo, já não tem um tempão, não tenho tanto estrada igual a Débora e a Adélia, mas já tem uma estradinha já trilhada. E a sua estrada é em Minas, né? Basicamente, Minas, Belo Horizonte. E, assim, o que eu posso falar que estendeu foi através do festival, porque aí quando eu comecei o festival do Sonora aqui, junto com outras mulheres, aí sim, o Sonora espalhou como um ativismo mesmo, né, musical. Eu comecei primeiro com o meu primeiro grupo que chama Coletivo Ana, que foi um grupo também que eu criei pensando nesse ativismo da mulher como criadora. Isso foi em 2011, e aí depois gravei meu primeiro disco, que eu lancei em 2015, e depois veio o Sonora, em 2016, que é um festival de compositoras que acontece no Brasil e fora do Brasil também, mas pelas nossas irmãs aqui na América do Sul, mas, na verdade, algumas brasileiras fora do país começaram a fazer também festival lá. Então, passamos lá, em vários lugares. Odé, eu queria aproveitar, já que nós estamos aqui só com mulheres, caso elas não conheçam, eu, por exemplo, né, vocês são finalistas, extremamente, assim, bem votadas pela proposta do trabalho de vocês, né? Eu considero um projeto muito vitorioso de vocês, diria assim, belíssimo. Mas eu não sei se a Julie, se a Adélia e a Débora conhecem o que é o Sonora, o Festival Sonora, e eu gostaria que você falasse um pouquinho para elas, caso elas não conheçam ainda. Ou vocês conhecem? Eu conheço, mas eu acho muito legal que a Dé fale sobre, porque é muito interessante. Também, mas acho que vale. Bora lá. Acho que vale falar, vale. Fala lá, porque assim, você sabe que na segunda-feira tem o papo sobre festivais independentes, né? Sim. Deve ir minha parceira de Sonora, que a gente dividiu um pouco. Né? Então vai lá. Então fala aí o que é esse Sonora aí para quem sabe pouco. Tá. Começou como um movimento, na verdade, porque aqui em Belo Horizonte rolou um festival no final de 2015 que colocou, era uma mostra, e colocou 18 atrações, né, autores, porém só duas eram mulheres. E aí, a dentro do Coletivo Ana, a gente foi lá e perguntou, são colegas nossos que estavam fazendo, falou, olha, não rola, colocamos lá no Facebook. Aí o pessoal falou assim, não, então manda pra gente, então, indica aí. Aí indicamos nomes, isso em dezembro. Aí no início de janeiro eles falaram assim, nossa, a gente não viu o vídeo dessas mulheres que você mandou, não tem como a gente colocar na programação essas mulheres que não têm registro. E a gente sabia que isso era meio desculpa, porque tinha homens lá que não tinha vídeo, que você não achava no YouTube e tal. Aí eu falei com elas assim, olha, eu vou criar a hashtag Mulheres Criando, para todo mundo colocar nessa hashtag um vídeo tocando e cantando a própria música, que aí não vai ter desculpa. Só que viralizou, e aí a gente resolveu fazer o festival, porque muitas mulheres me procuraram e falaram assim, vamos fazer alguma coisa disso.
Eu falei, vamos fazer então. Aí começamos a fazer, cada uma se responsabilizou por um canto. Aí, com certeza, aqui vocês conhecem a Ilessi, porque quando a gente tinha um coletivo Ana, a Ilessi também falou assim, nossa, vou fazer também, é uma amiga nossa, vou fazer também um coletivo de compositoras aqui. Aí ela criou o coletivo de compositoras. Então eu lembrei disso, falei, vou chamar ela para ela chamar as mulheres lá do Rio. E aí ela entrou, ela fez o primeiro sonoro, elas criaram o coletivo Essa Mulher, né? Aí hoje com a Aline, vocês devem conhecer, Marcela Velon, né? A galera, Carol Panese. E aí foi espalhando, e assim foi, dessa forma espalhando. Quando em 2016 a gente viu que foi muitas mulheres tocando em todos os estados brasileiros praticamente, aí a gente resolveu organizar e fizemos uma coordenação geral representativa, assim, de várias mulheres de vários campos. Com o tempo essas mulheres foram saindo, hoje está bem menor a coordenação geral, mas nós continuamos com essas coordenadoras locais, se reunindo, trocando, e esse festival continua acontecendo, assim, é muito gostoso, é muito bom. A gente faz encontros, assim, igual a esse, com as mulheres, sabe, de vários cantos, a gente troca, pensa em identidade visual, é isso. Legal. Muito bem, então agora que a gente já conhece a Dé, vamos agora conhecer aquela que a gente também já conhece, que é a senhora Julie. Julie, esse seu sobrenome bom, a Dé é italiana e você é... Eu sou brasileira. Não, mas você... Ascendência austríaca alemã, né? Wein. Tá. Wein é o nome artístico, o sobrenome completo é Weingartner, que significa jardineiro do vinho. Que beleza, e aí por uma questão, né, também simplificar, eu coloquei Wein. Tá aprovado, tá aprovado. Vai lá. Então, gente, olha, primeiro quero dizer, como, né, todo mundo já falou, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que isso que está acontecendo aqui, que está acontecendo através desse prêmio, é uma coisa muito importante, né? Eu acho que essa categoria de autoras, música e letra, só existe nesse prêmio, eu não conheço outro que tenha. E eu acho, assim, extremamente relevante essa categoria, até mesmo você falou que tiveram muitas inscrições, né? Muitos. Então, fico muito feliz, porque eu lembro de quando eu era criança, assim, de que a gente, né, tá com nossos sonhos. Não faz muito tempo, né, Júlio? Não faz muito tempo. Eu tenho cara de nova, mas não sou tão nova assim. Então, e aí eu fico pensando, a gente pensava o que eu quero ser quando crescer, né? Tem as crianças perguntam isso, os adultos perguntam isso para as crianças também, né? O que você quer ser quando você crescer? Assim. E compositora foi uma coisa que eu nunca imaginaria que eu seria. E quando eu descobri que eu era compositora, foi a coisa que me fez me encontrar como ser humano no mundo. Foi o que, sabe, eu me encontrei ali, e é tão inesperado, porque era uma coisa que eu nunca tinha pensado, planejado, e quando aconteceu, me deu um alívio. Eu falei, nossa, eu me encontrei no mundo, então é só isso. Que nem também a Adélia e a Débora falaram assim, para elas, eu fiquei tão emocionada com elas falando, quando eu vi elas falando isso, que para mim também é isso, sabe? É a coisa que eu mais gosto de fazer. É onde eu digo que eu me identifico, assim, no mundo, como, né, acho que tem mais a ver com a minha identidade como ser humano, assim. Então, estou bem emocionada, porque é bonito também ver outras pessoas falando que sentem essa mesma coisa, sabe? Enfim. E é isso. Aí, esse CD que eu inscrevi no prêmio... Você se emociona fácil, né, Júlia? Assim. Eu me emociono até com propaganda de margarina. Imagino que você deve fazer um show chorando, assim, né? Eu me emociono fácil, mas tudo bem, é normal, é uma emoção boa, de feliz. Então, é isso. Aí, esse álbum que eu escrevi no prêmio é o meu primeiro álbum, e ele é um álbum todo autoral, né? São composições minhas, algumas eu fiz a música e tenho parceiros letristas, e outras eu fiz a música e a letra, né? Então, e foi um processo exatamente assim, desse sentimento de eu, então, encontrar o que eu mais gosto de fazer. Então, ele, assim, diz muito de mim, assim, da forma mais sincera possível. E quando ele nasceu, foi, assim, muito verdadeiro, muito certo, muito, nossa, é isso que eu
queria fazer, que eu sempre tive que fazer, eu quero fazer mais, né? E até porque, primeiramente, quando a ideia do álbum nasceu há 5 anos atrás, era para ser um álbum de intérprete, não era para ser um álbum de composições autorais. E aí foi todo um processo de descoberta que desembocou nisso, e eu fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz. Não só com o resultado mesmo das músicas em si, mas com esse resultado de se encontrar como ser humano, assim, de autoconhecimento mesmo, sabe? Legal. Então é isso. Então eu acho que tem muito a ver com o que vocês já falaram. E a criação realmente é um lugar que, assim como a Débora falou, assim, se eu sentar, eu fico horas e dias e não vejo, posso esquecer de comer, de pegar mercado, de qualquer coisa. É aquela coisa que você entra num fluxo assim tão gostoso que, se ninguém te tirar da lista, não para. Né? Então. O problema é que a vida tira a gente, né? Só, opa, tem aula. Opa, tem isso, tem aquilo. A coisa que é mais delícia, eu acho que vocês também devem se identificar com isso. Assim, nossa, eu tenho dia hoje. Nossa, vou sentar, vou ficar com fome. Quando tem isso, não tem aquela hora para parar para fazer um compromisso, sabe? Você pode não ter a hora de parar. É muito gostoso, é a melhor coisa. Deixa eu falar aqui, então, rapidinho aqui. O seu álbum, o da Délia, vamos aqui. O da Débora, obviamente, deve ser da pá virada. O seu, Délia, foi lançado por quem? Você diz o Tempo Mínimo, né? Que foi o último álbum. Ele foi Nômade / Labdar. E o selo seu? associado a outro selo. Ah, tá. Labdar? Labdar. É do Brasil? É do Brasil? É, do Brasil. Não conheço. E o seu, Julie? O meu saiu pela Biscoito Fino. E o seu, Dé? O meu é independente. Não vou passar por lugar nenhum, não é por mim. Então, deixa eu falar um negócio aqui. Vou pegar aqui uma carona do que a Julie falou. Esse aqui é o prêmio que só aqui eu vi essa categoria. Eu realmente não sei se no Brasil existe um outro. Se não existir, espero que venha a existir. Mas eu fiz questão de fazer isso, né? Na verdade, essa categoria altura ela já existe há 3 edições. Mas como ela tinha um volume pequeno, a gente ficava só autora, né? Mas aí, como aumentou muito, aí a gente regionalizou, que é um desejo meu, é regionalizar todas as categorias do prêmio. Sistema para isso a gente tem. Mas eu pergunto para vocês, há quantas anda o reconhecimento das autoras, assim, a participação e o reconhecimento das autoras nesse mundo da composição? Já que você citou assim que é raro uma premiação, seria porque temos poucas compositoras? Acredito que não. Mas é o quê? A quantas anda assim a participação e o reconhecimento da mulher nesse cenário da composição aqui dentro do país? Para quem? Para quem quiser. Na verdade, é para todas, né? Então eu começo. Vai lá, Délia. Bom, vamos lá. Ter mulheres compondo, a gente tem desde a época Outro dia eu fiz uma série de postagens sobre as mulheres compositoras, descobri a Lili Boulanger, cara, Clara Schumann, Chiquinha Gonzaga. Na verdade, as mulheres compõem muito bem, sem nenhum tipo de problema, há milênios. Eu acho que a gente passou por um processo histórico onde a mulher não era designada, né? No começo a mulher não cantava na música, né? Existiam os castrates porque a mulher não podia cantar. Aí a mulher conseguiu chegar nesse lugar, se estabeleceu, né? Depois, hoje em dia, não é que não seja permitido a mulher compor, como também não é permitido a mulher tocar, nem dirigir, nem reger, mas ainda numericamente tem menos mulheres regendo, menos mulheres em alguns instrumentos, outros já estão quase equiparados, assim. A tendência natural é que cresça e cada vez mais, o que não significa que não tenhamos expoentes em todos os lugares, em todos os países. Mas, historicamente, culturalmente falando, ainda existe uma dificuldade de passar o bastão e falar, a mulher vai reger, a mulher vai dirigir, a mulher vai conduzir. Isso ainda existe.
Era isso que eu queria justamente entender. Por que ainda existe isso? Diante de tamanha quantidade e qualidade já comprovada. Porque quando você junta um bando de homens juntos, sem mulher, o ambiente é completamente diferente. E parece que ali alguma mágica acontece quando você junta os homens. Eu sei porque a vida inteira a Débora também deve ter passado por isso. Trabalhei com muito mais homens que mulheres na minha vida. A maioria dos trabalhos que eu fiz como instrumentista, eu era a única mulher. Durante anos eu fui a única mulher. Então, né? Então a gente sabe perfeitamente como é que é o comportamento. Então, quando você penetra esse ambiente que você não é, digamos assim, não é para você chegar ali, você chegou ali por alguma razão, porque não era muito para você estar ali naquela época. Aí, quando você consegue chegar, eles falam assim, não, mas ela é um de nós. Você pode falar brincadeira porque ela está entre a gente. Você pode fazer a piada machista porque ela é um de nós. Né? Então, existe essa... Eu estou falando isso de 20, 30 anos atrás, tá? Sim. Eu acho que esse cenário mudou. Eu acho que hoje em dia pega mal quando você monta um trabalho e não pensa em incluir mulher. Eu acho que isso já mudou. Então, assim, 2 anos atrás eu fiz a direção musical da Simone com o Ivan Lins. Eu tenho certeza que a Simone queria uma diretora musical mulher. Uma das razões de eu estar nesse trabalho de direção musical é porque ela queria que fosse uma mulher. E eu acho muito bacana que a gente pense isso. Né? Porque às vezes a gente tá ali, pô, tem fulano, cicrano, beltrano, tá todo mundo tocando bem, por que eu preciso de uma mulher? Mas pensa um pouquinho. Existe uma baixista, existe um quarteto de cordas, ou existe uma arranjadora? Traz. É bacana a gente fazer essa inclusão, porque isso vai... É aí que a coisa vai andar. Então, acho que começa da própria mulher. Acho que nós devemos abrir... É a gente que tem que abrir para que isso mude. É um caminho meio maluco, mas também a mulher. Porque também, há 30 anos atrás, eu passei preconceito por mulheres. Também tive muito preconceito por mulheres. Então, vou contar só uma história engraçadinha, que não é nada engraçadinha. Um diretor musical de um trabalho de uma cantora famosa que estava excursionando pelo Japão, falou, puxa, Délia, você está disponível em janeiro? Falei, tô. Por quê? Porque eu não tô. Posso te indicar para fazer uma turnê no Japão? Falei, por favor, vai ser um prazer, eu vou adorar. O diretor musical, o arranjador, confiou em mim para substituí-lo. A cantora falou, não quero, porque eu não confio nela. A cantora. Em outra situação, a cantora também falou que, isso há 30 anos atrás, a mesma situação, o diretor musical me indicou e ela falou, não, vai chamar muita atenção. Vai concorrer. Vai concorrer. Aí é difícil. Isso acontecia. Eu acho que isso hoje em dia não acontece mais. Acho que ninguém consegue fazer isso. Pode até querer pensar em algum lugar e falar, cara, não, isso é muito bizarro. Né? Isso mudou. Acho que isso mudou. Isso eu não vejo mais acontecer. Então a gente pode falar com certeza de que a coisa evoluiu e de que a coisa mudou e que tem muitas mulheres compondo, arranjando, tocando pra caramba. Né? Não é mais aquela, fulana toca feito homem, então ela pode ser chamada porque ela é quase um garoto, que era mais ou menos o que a gente passou, né? Muitas vezes, inclusive em cima do palco. Poxa, que solo, você toca feito homem. Exatamente, quase que você já ia de botina, assim, para tipo, não, vamos ficar bem menino, assim, para não ficar esquisito. Mas isso eu acho que acabou, isso já realmente acabou. Então a gente, em pouco tempo, eu acho que a gente vai mudar mais um tanto e a gente vai conseguir, mas isso é geral, né? A música reflete o mundo. Infelizmente, não é o contrário. Então, eu acho que eu tenho o desejo de que eu não vou estar aqui. Eu acho que eu não vou estar aqui, que eu já sou vovó. Eu sou a vovó aqui da turma. Mas o meu desejo é um dia onde a gente não precise nem falar sobre esse assunto. Claro. Nossa. Né? Que não precise falar sobre diferenças que não precise falar sobre gênero, sobre raça, sobre nada disso. O dia que a gente conseguir não falar sobre isso, a gente consegue andar para frente. Né? Mas eu vou te falar um negócio. Mas precisa falar. Ainda precisa falar. Já que nem a Délia falou, é completamente diferente o cenário, hoje em dia, do que era na época que eu comecei. Completamente diferente. E você tinha uma opção, ou você se retraía, ou você encarava. Tipo, vamos aí, porque eu quero fazer música, a minha alma quer fazer música, independente de qualquer coisa, é a minha alma que quer fazer música, é a alma das pessoas que fazem música, né? Então, as coisas mudaram muito,
mas que, de certa forma, quando você tem esse tipo de discussão, como é que você vai para frente? Pela qualidade do que você faz, pelo profissionalismo do que você faz, pela forma como você conduz o seu trabalho, a sua carreira, pela excelência do que você faz, é a forma que você consegue levar as coisas para frente. Agora, eu vou falar um negócio para vocês antes de passar a palavra para a Dé. A Dé deve ter uma experiência interessante, né, com o festival dos compositores, para dizer para a gente. Mas eu só queria falar um negócio para a Débora e para a Adélia, pegando o que elas falaram, que eu concordo totalmente, inclusive, mas assim, né? Quando eu comecei o prêmio, eram 38 categorias e não tinha essa coisa masculino e feminino, né? E como vocês acredito que já sabem, assim, eu tenho o meu conselho sensorial, que são as pessoas que eu ouço, e a pessoa que preside esse conselho é o Menescal, né? E assim, quando eu comecei a perceber essa coisa de muita inscrição homem e mulher, eu falei, Menescal, eu acho que a forma de tratar isso é a gente separar, né, bicho? O que você acha? Ele separa tudo, Gustavo. Tudo, todas as categorias masculinas e todas as categorias femininas. Eu falei, bom, beleza, então vamos nessa. Bom, eu sei que é o seguinte, no ano passado, né, quando a gente evoluía nisso, aí chegávamos em 70 categorias, e a gente chega em 70 categorias, as pessoas falam, pô, mas como tem categoria? Tem muita categoria, porque tem quase tudo está ficando homem e mulher. Por isso que tem muita categoria, entendeu? E porque assim, Menescal fala, eu vou atrás. Mas teve uma finalista que pô, escreveu um blog assim, dizendo, pô, o Gustavo tenta ser assim, né? Essa coisa de contemplar as coisas todas, como se fosse uma forçação de barra que eu estivesse fazendo, como se fosse uma coisa que eu não quisesse. Que isso? Como é que alguém escreve um negócio sem nem saber, nem me conhecer, nem me conversar, e agora estou lembrando que você falou, porque esse ano a gente teve a categoria instrumentista erudito masculino e feminino. Só que o feminino só tiveram 2 inscrições, aí não foi para frente. Cara, quando eu lancei o resultado do masculino nas mídias sociais, eu tomei um pagadão de Instagram, sendo acusado de tudo, porque não tinha tido instrumentista erudito feminino. Eu falei, mas tem um motivo, gente. Pô, a culpa não é minha, não. Tava lá, a gente queria, mas só que não teve quórum, o que eu posso fazer? Mas vamos lá, Dé, não sei nem porque eu falei isso, mas assim, eu acho que porque eu estava engasgado com esse comentário que fizeram ano passado. Mas, Dé, fala aí. Fala da sua experiência, que você aí no seu festival deve conviver com isso o tempo todo, né? Eu acho que as duas, a Débora e a Adélia, já falaram, né? Explicaram bastante, mas o finalzinho que a Adélia falou, para mim, resume, é isso. É o mundo, né? É o sistema que a gente está, patriarcal, capitalista, né? Hierárquico, tudo isso. E não vai ser diferente na música, vai refletir. Por que não teve inscrição nessa categoria do erudito? Porque é o que acontecia, eu acho, há uns anos atrás, que eu acho que a Adélia e a Débora talvez possam falar com mais propriedade que eu, né, de vivência, eu vou falar só de observação, que é as mulheres não se reconhecerem como compositoras, sabe? E não ocuparem esse lugar também. Então, por exemplo, a mulher, ela é instrumentista erudita, mas ela não vai ocupar esse lugar, não vai pensar em tentar um prêmio, por exemplo, porque ela não se vê dessa forma, sabe? Ou não se coloca, talvez até por um bate... vocês vão poder me falar isso também, às vezes até bate uma insegurança, uma autoestima baixa em relação ao homem, será que, né? Será que eu sou? Tem aquilo que, com certeza, as mulheres aqui vão me confirmar isso, aquela história de que a mulher, para se parar com o homem, ela tem que entregar muito mais, mas muito mais para ficar igual a ele, sabe? Então, tudo isso faz com que a gente fique insegura, muitas vezes, de ocupar os lugares. Eu lembro que quando a gente fez o primeiro Sonora, a gente chamou as mulheres do hip-hop porque a gente sabia que elas iriam olhar para o Sonora e não pensar que era um lugar delas estarem, sabe? Então, a gente teve que ir lá e chamar, né? Muitas vezes fazer um movimento assim, porque é isso. Aí, não se inscreveram, né? Porque não se reconheceram nesse lugar, nem viram muitas vezes, ou passou batido mesmo, né?
E é isso, assim, eu acho que a música vai evoluindo, eu acho também que evoluiu muito quando eu vejo essas histórias e coisas que eu também já vivenciei inúmeras vezes, mas eu acho que a música, ela não é descolada do universo da vida capitalista cotidiana e tudo interligado, e a música vai evoluir junto com o mundo também que vai evoluindo, né? Eu acho que a arte tem a tendência de ser, como é que fala isso? Ser à frente, Vanguarda. vanguarda, né? Então, muitas vezes a gente vai ver alguns movimentos de ocupação, de tomada de consciência, de criticidade mesmo, saindo do artístico, né? Mas, mesmo assim, a coisa vai evoluindo juntas. Assim, eu acho que demora 200 anos ainda para a gente ver uma equanimidade. Uma vez eu participei de uma feira de música e pelo Sonora para receber compositoras. E aí se inscreveram 2 homens. E aí eu falei, o que eu faço? Porque é de compositores, perguntei das coordenadoras, os coordenadores, não, recebe, o que eles vão falar. E aí foi muito engraçado, que eu troquei ideia e falei, olha, eu estou aqui te recebendo, mas é um festival de compositoras. Aí falaram lá umas coisas muito engraçadas, tipo, eu tenho uma alma feminina, essas coisas assim. Eu escutei e tal, mas aí eles falavam, aí eu até falei para eles, o nosso desejo é que a gente não precise mais fazer um festival de compositoras. E isso seja eliminado, mas a gente ainda precisa ocupar ainda esse espaço, ficar lembrando, até parar, né? Até não precisar mais. É isso aí. Júlio, e você? Complemente? Sim. Não, eu acho que esse mote que todo mundo está concordando aqui, exatamente o que eu penso, de que eu não vejo a hora de chegar um momento em que não faça mais sentido coisas como o Dia da Mulher, coisas... Não precisa fazer sentido. Não faz sentido ter Dia Internacional do Homem, entendeu? Por que faz sentido ter Dia Internacional da Mulher? Ainda tem que fazer sentido, né? Então, assim, quando que não vai? Um dia não vai mais fazer sentido. Ai, e aí é isso. A gente tem que também, acho que a Adélia também falou uma coisa muito legal, né? Das mulheres fazerem esse movimento. Né, e tem a gente tem coisa para fazer. Eu sou, né, de outra geração que a Adélia e que a Débora, mas também ainda sinto coisas assim que são assim que parecem pequenas, mas às vezes aí quando você vai ver, por exemplo, quando os homens às vezes conhecem a qualidade do meu trabalho, eles ficam impressionados, de um jeito que talvez não ficaríamos se fosse um homem fazendo, sabe? Assim, nossa, mas você mulher faz isso nesse nível de qualidade, sabe? Isso é muito caro, isso é muito cafona, né? Tem uma coisa que é um negócio assim, que é engraçado, assim, mas não é também engraçado, porque é uma coisa estrutural, eu acho, né? Realmente que é refletida pela sociedade. Não só na música acontece isso também, né? Também acontece em outras áreas, né? Com certeza na ciência também tem, né, em tudo. Então, eu acho que primeiro perceber isso, né, não se deixar bater e acreditar que vai melhorar, já está melhorando, né? A Adélia mesmo falou que já melhorou muito. Então, vamos pensar, né, positivamente. Inclusive, isso que está acontecendo aqui hoje já é uma grande coisa, ótimo para isso. Falar nisso, Délia e Débora, e Julie, tá rolando renovação de autoras, considerando assim o ponto em que a Adélia e a Débora estão e o ponto em que a Délia e a Julie estão, porque são visões de renovação diferentes, mas tá rolando renovação qualitativa e quantitativa no ponto de vista de vocês? Com certeza. Estamos aqui, ó. Sim. Aqui. Essa reunião mas... Então, o problema, Gustavo, não é... Eu vejo muitas entrevistas, às vezes falando, poxa vida, grandes pessoas que têm uma obra bonita falando a música brasileira acabou, não tem mais autores como antigamente e tal, e pessoas, assim, com uma obra linda, com uma vida linda, respeitadas, que às vezes falam umas coisas que não tem nada a ver. Por quê? Porque não vão atrás, porque as coisas não chegam, a grande diferença é essa, as coisas não chegam mais para a gente enquanto a gente está sentadinho aqui. Antigamente, você estava sentadinho, as coisas chegavam. Por quê? Porque a mídia proporcionava isso, numa certa época aqui desse país, a mídia fez isso. Né? E, porque antes não fazia e depois também não fez. Mas, de certa forma, as coisas chegavam mais fácil para as pessoas. Hoje em dia, se você não garimpar, você não acha, mas as pessoas que fazem arte de qualidade
estão aí em quantidade, em qualidade, só que é você que tem que garimpar, e você tem que garimpar nesse mundo aqui que a gente está, que é assim, eu falo que é lindo e é um demônio ao mesmo tempo, que é a internet, porque você fica sem controle do que você está garimpando, do que você está ouvindo, e você se perde muito fácil. Então, esse é o grande problema, é que se você não for curioso ou curiosa e for cavar as coisas, você não acha. Elas não chegam para você fácil. Nós recebemos 98 inscrições só de autoras. Lá no Sonora Compositoras deve dar muito mais, né, Éder? Dá demais. É só aqui em Belo Horizonte, com que a gente faz uma amostra, dá pra caramba. Impressionante. A gente vai tomar as inscrições para ver também como é que tá. Deixa eu ver como é que tá bombando. Não vai ter lugar para todo mundo, mas para ver. Sempre é um estrondo. Mas o estrondo é mais ou menos quantos, assim? Menos que 100, mais que 100, mais que 200? Da última vez, a gente passou um pouco de 100 mulheres. Que legal. Só de Minas não, né? Do Brasil inteiro. Não, só de Minas. Caracoles! Legal, muito, hein? Muito, de dar trabalho, assim, para olhar. Então, se for olhar do Brasil, é muito. Quando a gente levantou quantas mulheres só já passaram no Sonora, nossa, era um número muito grande, eu não vou saber te falar agora, mas era um número gigante, assim. Legal, muito bom. Olha só, e aí eu lhe pergunto, chegou a pandemia, né, gente? E assim, como é que é para criar na pandemia? Primeiro, tem demanda? Segundo, tem ouvinte? Tem inspiração? Como é que é? Como é que está o processo criativo em pandemia? A 1000 por hora? Vamos lá. Então vou começar. Isso. Eu sempre levanto o dedinho primeiro. Excesso de participação em sala de aula, né? Deixa eu responder. Para mim, ainda está muito difícil a questão letra. Né? No quesito música e letra, para mim ainda é difícil qual é o discurso, porque eu não suporto a situação que a gente está passando. Para mim, ela não é poética, ela não é bonita. Datar uma música nesse momento, para mim, é difícil, doloroso, não me atrai, não gosto. Ao mesmo tempo, também criar uma realidade paralela também não é o caso. Então, isso aí está difícil. Mas, em contrapartida, a criatividade ela pode ser usada de outras maneiras. Claro. Então, durante a pandemia, depois de ter feito milhões de lives, eu comecei a gravar muito material. E eu comecei a reler músicas que, para mim, faziam muito sentido hoje em dia. Isso, para mim, foi uma coisa interessante. Eu me dei a possibilidade de ser intérprete, né, de pegar uma música pela letra. Isso está sendo muito legal. E, claro, consegui compor uma coisa ali, outra coisa ali, mas não no ritmo que eu vinha compondo. Até porque a minha casa mudou, não sei a de vocês. Mas eu tenho 2 músicos comigo, né? Meu marido e meu filho. E a gente uma casa só e quarentena. Isso não foi muito simples. Porque o ambiente sonoro compartilhado ele não é muito saudável. Né? É verdade. Mas eu me sinto muito feliz. Eu acho que eu aumentei demais uma série de coisas. Ouvintes, parcerias com profissionais que trabalham comigo. Eu diria que todo ano de 2021 eu só estou crescendo. Né? Eu botei muita coisa para funcionar que eu talvez não tivesse tempo se estivesse na estrada. Então, acho que essa é um pouco a inteligência também. O que eu posso fazer agora? Eu posso viajar? Não. Mas eu posso gravar uma coisa? Posso. De que forma? Então, vamos fazer o que dá, né? O melhor é sempre melhor, o possível é sempre melhor do que o impossível, né? E outro dia eu li uma frase no livro, viu, Délia, que fala muito sobre isso que você acabou de falar, que é o seguinte: a gente envelhece quando a gente para de criar. Mas não tenha dúvida. E queria só falar do que a Débora falou ali também, cara, que isso as pessoas falam, não tem mais música boa. Isso é o velho, né? O velho sempre vai falar, na minha época era melhor. Né? Minha avó, quando eu era criança, e que a gente estava vivendo um apogeu da MPB, ela falou, essa música é uma porcaria, eu nunca esqueço disso. Então ela achava Chico, Gil, Caetano, tudo uma porcaria, bom era Noel Rosa. Mas olha, Délia, vou te contar, às vezes as pessoas com alma
velhinha assim é que falam, viu? Porque com idade super jovem também. Mas isso que eu tô falando, a velhice mental, né? E você, Débora, 10, Júlio, estão a 1000 por hora aí nas criações, porque eu confesso que assim, a Adélia, né, o depoimento dela, realmente escrever nesse momento, né, deve ser um exercício muito difícil, né? Mas acho que pela situação, né, dos sons ao mesmo tempo, vocês estão compartilhando sons, o que não é diferente também, por exemplo, aqui de casa, né? Porque estamos todos confinados e eu estou com minha mãe, teve uma época que eu estava com os meus sogros também, porque eu botei todo mundo aqui dentro de casa. Então, necessariamente tem outras coisas acontecendo, não é um estúdio isolado, é a sala da minha casa que eu estou aqui, é onde eu trabalho, é onde eu dou aula. Então, necessariamente você passa por isso, é isso aí. Eu tenho essa visão de que, assim, alguma coisa a gente tem que tirar de lição disso, alguma coisa a gente tem que aproveitar e a gente tem que crescer de alguma maneira. Então, tem várias coisas que nos foram tiradas, né? O convívio musical, a troca musical, o show, o palco, várias coisas não dá para fazer, não tem como. Não sai de casa, não dá para fazer. Então, ok, vamos pensar aqui o que dá para fazer. E eu vou investir no que dá para fazer. E equilibrar o ganha-pão também com o lado sonhador. É aquele negócio de você estar nunca perder a raiz fincada no chão também, porque se a gente sonhar, o balãozinho voa e não volta nunca mais para a terra, né? Então, equilibrar isso e nunca perder o sonho. Então, dedicar uma parte do seu tempo, que acho que é a moeda mais valiosa que a gente tem na vida, e muita gente se deu conta disso, precisou a pandemia para se dar conta disso, que o mais valioso que a gente tem é o convívio e o tempo. Porque na hora que você tem tempo, você fala assim, opa, eu tenho como usar isso para crescer, né? Então, eu crio, sim, mas é assim, é uma loucura, porque tem aula até às 5, depois só vai ter aula às 6, das 5 às 6 eu sento, e o que é possível. Então, é um negócio de aproveitamento do tempo. Por quê? Porque eu sei que esse tempo não é eterno. Eu tenho que aproveitar. Então, tem que aproveitar, tem que fazer. E ainda ganhamos aí com essa antecipação de processos, né, a oportunidade de muitos cursos, de muitos, como a Délia falou, muitas novas parcerias. Eu considero o ano da parceria, né? Não é não, Dé e Júlio? Acho que sim, inclusive foi engraçado nessa pandemia, que eu achei em relação a isso que você falou, que alguns parceiros me encontraram pela internet, tem gente que eu não conheço pessoalmente, que virou meu parceiro, assim, nunca tinha acontecido isso antes. Poetas que me mandaram, eu adoro suas músicas e tal, tem esse poema aqui, quer virar uma música. Então, foi muito legal isso. E eu não sei por que, como que aconteceu isso, mas eu compus muito. Eu fiz música assim que dá para 2 CDs e acho que foi o que me salvou, na verdade. Conseguir um tempo sentar e ficar criando música, acho que foi o que em algum nível conseguiu manter a minha sanidade mental, assim, porque realmente é uma situação muito dolorosa, né, como a Adélia mesmo falou, muito doloroso, né, acho que cada um também está lidando de alguma forma com isso, para não ficar na cama chorando o dia inteiro, porque é muito triste, o que a gente está vivendo é muito, muito, muito triste, né, então, acho que a criação foi uma forma que eu tive, assim, de tentar me transportar para um outro lugar temporariamente, sabe? Entrar num outro campo onde tudo é lindo. Que a música, eu acho que é isso para mim, assim. Onde tudo fica cor-de-rosa. Enfim, esse termo, né? Hoje em dia nem dá para falar cor-de-rosa mais. Então, mas tudo fica, né, mais leve, assim. Então, acho que é isso. Acho que cada um tem essa forma, né? Sua forma de lidar. E fico muito feliz de ter conseguido criar nesse tempo, assim, e por exemplo, eu usava muito tempo para me deslocar para os lugares, não querendo ou não, né? A gente consegue uma gordurinha, eu consegui uma gordurinha de tempo, assim, que eu não perco no trânsito, vamos supor, né? Então, aquela coisa de remanejar esse horário para tentar fazer uma coisa que me faça bem, para conseguir lidar com isso tudo. Vai lá, Dé. Olha, eu vou te falar que eu não compus
muito, não, porque eu tenho 2 filhas pequenas, eu tenho uma bebê de 6 meses e uma menina de 9, assim, e elas, combinado com elas dentro de casa, tá bem puxado, porque a criança fica sozinha, a gente fica ali de olho, o menino não ficar na internet, entreter menino também, para poder dividir o tempo entre eu e meu companheiro para trabalhar, dar aula, né, também de música e tal. Então, não compus tanto, não, mas eu arranjei uma forma que, para mim, tem sido muito saudável, que eu já fazia, eu voltei com a pandemia, porque eu estudo um canto indiano que chama canto drupa, que é um canto dificílimo, que estuda muito improvisação, é muito complexo, mas, ao mesmo tempo, ele é um canto muito espiritual, vamos dizer assim, é como um yoga do som, né? Então, une 2 coisas muito boas, assim, que você estuda pra caramba e, ao mesmo tempo, você sente aquela coisa maravilhosa do transcendental, vamos falar assim. E meu professor, ele não mora no Brasil mais, então, com a pandemia, ele também viu assim, eu só vou poder dar aula online, então ele está dando aula online para a nossa turma, e isso tem sido, e me enriqueceu musicalmente, esse absurdo também, né, porque você vai estudando as ragas indianas, muito diferente, então traz novos sons, traz novas formas musicais que a gente não faz tradicionalmente. Então, assim, eu não fiz muita composição tradicional, de falar assim, eu fiz uma canção com letra poucas, mas tá rolando muita música, tá rolando muitas ideias, isso sim. Estou finalizando agora meu segundo disco solo, que eu devo lançar para julho, agosto, mais ou menos. Então, assim, muito trabalho mesmo. E isso que você falou também, outra coisa que eu não sei se aconteceu com vocês também, acabei fazendo muito curso de música e negócio, porque era uma coisa que eu nunca tinha feito, mas quando veio a pandemia, bombou na internet, aqueles cursos que só tinha em São Paulo, que em Belo Horizonte, apesar de ser uma cidade grande, ela ainda não tem tanta coisa igual acontece em São Paulo, por exemplo. Então, começou a ter muita coisa online e eu estou tentando o máximo que der pegar. Olha, saiba você que nós vamos aí acrescentar aí, não sei se antes do prêmio ou logo em seguida, a nossa plataforma de cursos com os finalistas que participam do prêmio. A gente vai transformar aí o prêmio numa plataforma de cursos assim, né, já que a gente já tem uma rede bem consolidada de pessoas, para que, se os finalistas quiserem usufruir disso, darem suas aulas não só também aí onde vocês já dão, mas também entrar na grade de cursos do prêmio. Acho que é uma boa ideia, né? Quanto mais, melhor, né, gente? É ótimo, excelente. Dé, como é que é o nome do canto aí que você falou? É Drupa, D-H-R. Canto clássico indiano. É um canto mais antigos que tem na Índia. É bem maravilhoso, assim, gente. Sensacional. Eu fiquei morrendo de curiosidade de ouvir. Você já conheciam, meninas? Não. É muito lindo. Vou fazer essa categoria no próximo prêmio, hein? Melhor cantora Drupa. Drupa. A gente fez um vídeo mosaico agora de pandemia, gravando cada um na sua casa, porque eu sou pianista do grupo do Conrado Paulino, violonista também, né? E a gente fez um vídeo de uma música dele, que é um frevo, com uma cantora indiana, que é eu não sei falar o nome dela, várias... Drupa, não é Drupa não, né? Mas é ótima, assim. Ela é bárbara e é impressionante ela cantando frevo. Eu vi, sensacional. Sensacional. É sensacional, é impressionante o negócio. É de outro mundo, de outro continente. Gente, é o seguinte, já são 18 horas, já vamos aqui caminhar para os nossos finalmente, você querendo saber assim dos planos aí, né? Imediatos e futuros. A Dé, pelo visto, vai ter que dar de mamar. E você, Dé? Ainda bem que vocês escutaram ela chorando, ela tá berrando. E ela berra afinado, viu? Eu falei para ele até que, se quiser, para trazer ela, que eu amamento ela aqui. Mas, enfim, os planos... Vou começar, então. Os planos por aqui é lançar esse disco que foi bom, em parte foi bom a pandemia, apesar de ser um momento muito delicado e complicado, né, em vários fatores, mas... gente, ela tá chegando aqui. Aê! Que linda! Que fofa! Quem é esse agora? Não vai gritar agora, poxa? Só porque ganhou um colo? Mas
O plano agora é lançar um disco que eu fiz, que eu achei engraçado. Lá no início, a Débora falou assim, às vezes a gente faz uma música para a natureza, música para os deuses, e eu gosto muito, eu comecei a estudar uma época Jung, né, como é que chama? Psicologia analítica, né? E ele fala muito dos arquétipos, e aí eu acabei entrando nesse mundo, estudei os arquétipos das deusas e fiz esse disco. E são 7 deusas, assim. Não falo delas literalmente, não, mas a inspiração são elas, sabe? De cada uma. Vou lançar agora, assim, em agosto. Pois é, estudei bastante música e negócio para poder fazer direitinho, porque tem muito tempo que eu estou muito nessa coisa coletiva e agora foi uma oportunidade de eu poder olhar para a minha carreira solo. Legal. Julie, você vai fazer o quê? Vai para onde? Os planos? Vai para onde, gente? Bom, eu tô com planos de continuar compondo mais nesse ritmo de quarentena, assim, e começar a dar forma para isso, assim, né? Pensar no segundo álbum, pensar realmente em concretizar, colocar no mundo mais fonogramas. Eu tô com esse objetivo. Vocês acham que em julho aí a gente já vai estar de volta aos palcos aí, gente? No! Eu acho melhor pensar ano que vem. Ano que vem, né? Idem. Délia e Débora, vocês então estão pensando o quê para semana que vem, mês que vem e ano que vem? Vamos lá. Délia, desculpa, já comecei a falar, nem levantei a mão dessa vez. Não, vai você. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar para a semana que... O plano para a semana que vem é estar vivo e bem com todo mundo. Exatamente. Né? E ajudar o maior número de pessoas que a gente puder, porque é isso que a gente vem fazendo, né? Tanto com a sanidade física como com a sanidade mental. E nesse ponto a arte ajuda demais. Então, eu estou nessa missão do cotidiano com os meus alunos, com todo mundo, mas eu não paro, não pode parar, não pode ficar pensando só no momento, tem que pensar para frente, e grande parte desse pensamento para frente eu aprendi com a minha filha mais velha e com a minha filha mais nova. As duas, a Dani e a Luísa, é que ficam assim, vai. Cara, Débora, a Dani é uma pessoa muito intensa, hein? Muito intensa. Ela vai no 220 desencapado e sem fio terra, né? Com certeza. Então, o trabalho principal que a gente faz é sempre em dupla, né? Ela é minha principal parceira e o grupo que a gente se expressa com mais sempre na música autoral é o quarteto que a gente tem, que é a Dani na voz, eu estou no piano, o Thiago Rabelo na bateria e o Cidiel Vieira no baixo, né? E funciona da seguinte maneira, não é assim, vamos compondo e vamos fazer, eles chegam e fazem assim, agenda abriu, gravação, dia 13, vamos lá, você tem como, vamos compor, vamos arranjar, vamos não sei o quê, vamos, quando que a gente se reúne, então a gente marca a data, e de vez em quando eu me vejo assim, meu Deus, tem gravação de álbum novo, daqui a 2 meses, Então, é aquele negócio que a gente falou no começo, né? Se você não põe o dedo e fala, vai, você fica pensando e fala, não, ano que vem eu faço, eu tenho que amadurecer mais a ideia e tal, e não faz. Então, curiosamente, eu fui aprender isso com as minhas filhas, né? Essa agilidade e essa proatividade de fazer as coisas com meta determinada e vamos, a gente tem que dar um jeito de resolver. Então, o nosso plano, daí que tá, a gente ainda não pegou a agenda e marcou o dia, eu estou só esperando a hora que vai marcar o dia, mas a gente acabou de gravar uma série de shows e oficinas que vai ao ar agora, no final de março, e já estamos planejando o próximo. A única coisa que eu achei ótimo é que ainda não pôs o X ali na data do calendário, porque quando puser é para correr. Esse é o dia a dia, assim, a gente não para. E a Dani falou de uma série para uma TV holandesa, né, Débora? Já está rolando. Já está rolando. Eu fiquei chocado com essa coisa da TV holandesa. Muito bom. Délia, você, senhora Fischer. Fischer é alemão, né, Délia? Fischer é alemão, meu pai. Fischer é alemão. Nunca vou esquecer quando eu vi a Copa de 74, que tinha um Fischer lá, que, putz, eu fiquei com raiva do sujeito. Não fique muito, não. A gente é legal.
E você, querida, quais são os... Então, abril, daqui a um mês, dia 9 de abril, tem música nova saindo nas plataformas, então convido vocês, daqui a pouco tem pré-save disponível. Maio sai o álbum. É o meu álbum que fala da pandemia, é o álbum que eu queria trazer para a pandemia, que é o álbum que tenta trazer conforto, amor, harmonia, porque o que eu percebi nas lives, assim, é que como as pessoas ficavam felizes em ter música, sabe? Como a gente pode trazer uma coisa positiva, né? E isso me comoveu bastante, eu quis registrar isso. Então, é o meu álbum que sairá em maio, mas o single vai sair agora em 9 de abril. É bom que já tem até o que escrever para o prêmio do ano que vem, cujas inscrições vão começar em 1º de julho. Ó, na edição passada, viu, a senhora Fischer e a senhora Mussolini? Pô, Fischer e Mussolini, olha aí, hein? A Débora e a Julie já participaram da brincadeira de dizer em 140 caracteres, o que é ser profissional da música, né? Para a gente fazer a nossa postagenzinha lá e botar uma frasezinha associada ao que vocês acham para ficar para a posteridade, que a gente vai fazer um grande vídeo na cerimônia do prêmio, o que todo mundo disse sobre o que é ser profissional da música, antes, hoje e para o futuro. Então, Délia, você pode começar, né? Afinal de contas, a Dé está um pouquinho atrapalhada ali até para falar, né, Dé? Você quer que eu faça isso agora? Não, não, vídeo não, é uma fala. Uma fala? Dizer que eu vou digitar aqui. Ser profissional da música é antes de tudo, levar o que tem de mais importante e bonito para as pessoas, em forma de som. Bem. Digamos, levar o que tem de mais bonito, que é o amor, é a harmonia e a esperança para as pessoas que vão ouvir. É isso. E a Dé? E a Dé? Dé agora virou um violão lá parado. Até virou um violão parado. Ixi, será que ela foi dar de mamar? Deve ter ido dar, né? Bom, Dé, se você não estiver aí, eu vou lamentar ficar sem a sua frase. Mas olha, meninas, eu não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa, sugerir alguma coisa, sabe que as portas estão sempre abertas, eu adoro as sugestões de todo mundo, mas caso não haja, cabe a mim desejar um resto de sábado maravilhoso, um domingo maravilhoso, um mês de março maravilhoso, abril, maio, junho, fiquemos conectados, torçamos pela vacina, né? E o que mais? Eu só tenho a agradecer, isso daqui é um prazer, né? Somos todas vencedoras, porque a gente está na mesma trilha, estamos fazendo a mesma coisa, que é levar alegria para as pessoas e para a gente também, né? Isso aí. Verdade, concordo. Délia, e você? Fiquei confusa. Eu faço das minhas palavras, Débora já sintetizou tudo que eu poderia falar. É isso aí. Estamos no mesmo barco e a gente está feliz de estar nesse barco. Estamos num barco remando, às vezes com umas tempestades, mas estamos em cima dele. Então vamos com vontade. Concordo. Também assino embaixo as palavras. Acho que é isso. Acho que é muito da mesma vez que da última vez que a gente reuniu aqui. Também estou saindo super motivada, super inspirada, né? Então, isso é muito legal, ter esses lugares onde a gente se alimenta de coisas boas e de pessoas, ideias e pessoas que estão na mesma vibração que a gente. Então, agradeço. Muito obrigada. Muito bem. Deixar um beijo aqui para a Dé, deixar um beijo também para a Vanessa Moreno, que não pôde estar presente aqui pelas questões aí parecidas com a da Dé, de dar de mamar sozinha em casa com um filho pequeno. A Van tá com a Alice. Olha, eu quero que vocês saibam o seguinte, vocês aqui recarregaram as minhas energias, viu? Ô conversa boa, ô gente boa, ô fartura, ô riqueza, felicidade para vocês, viu, mulheres? Valeu. Fiquem bem. Obrigada para vocês Saúde. também.
Tchau, até a próxima, hein? É. E sabe que tem mais lives aí para vocês que são finalistas de outras coisas, viu? Não vale enjoar rápido, não, viu? Tchau. Tchau, gente. Tchau.